Sensação: Zelensky e Putin na mesma mesa. Territórios e zonas econômicas ocidentais. A situação é crítica. As negociações em Abu Dhabi prejudicaram a diplomacia. Será que a Rússia recuou de repente? Paz ou armadilha? O destino da guerra está sendo decidido. Choque global. A Ucrânia está se aproximando da Bielorrússia. Lukashenko fica de fora da geopolítica. Os aliados do Kremlin estão se desfazendo. A Hungria está na mira. Orbán está em agonia. Tomahawk para a Ucrânia. Em Washington estão preparando um cenário de força. Vou contar todos os detalhes a seguir. Olá, este é o Ucrânia Hoje. Eu sou Darina Utskalo e os últimos acontecimentos. Sensação: Zelensky está pronto para se encontrar com Putin. Na pauta, duas questões das mais sensíveis. Foi o que declarou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha. O chefe do Ministério das Relações Exteriores também revelou detalhes dos encontros em Abu Dhabi. Durante as negociações, foram discutidos 2 acordos. O primeiro é um plano de paz com 20 pontos. O documento será assinado entre Kiev e Washington. Os Estados Unidos também devem assinar um acordo com a Rússia. Sybiha destacou que, até agora, 2 pontos permanecem sem consenso no processo de paz: as questões relativas aos territórios e ao futuro da usina nuclear ocupada. É justamente para resolver essas questões que o presidente está disposto a se encontrar com Putin e discutir o assunto. Ao mesmo tempo, a Rússia continua sendo um obstáculo no processo de paz. Segundo o chefe do Ministério das Relações Exteriores, de modo geral, há progresso nas negociações de paz. Ao mesmo tempo, o ministro destacou que agora a Rússia é representada por outras pessoas, que não fazem palestras pseudo-históricas. Ele também considerou muito importante o fato de que o lado americano permanece envolvido no processo, já que havia riscos e desafios. As negociações são muito difíceis, mas podemos constatar uma mudança qualitativa na composição da delegação russa. São outras pessoas e já não havia mais aquelas palestras pseudo-históricas. As conversas foram muito focadas. É significativo que, a portas fechadas, a delegação russa demonstre flexibilidade nas negociações com a Ucrânia. O Kyiv Independent escreve sobre isso, citando autoridades americanas. A atmosfera na sala superou nossas expectativas, observa a fonte. As delegações até almoçaram juntas no segundo dia, durante uma discussão informal. Todos pareciam quase amigos, acrescentou o funcionário americano. Ao mesmo tempo, a retórica pública do Kremlin continua dura. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pode concordar com uma reunião trilateral com o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Ucrânia. No entanto, ele não está politicamente pronto para concessões reais. A participação de Putin na possível cúpula será uma tentativa de aliviar o laço econômico, e não um desejo sincero de acabar com a guerra. Essa opinião foi expressa pelo jornalista ucraniano Vitaly Portnikov. Washington vai pressionar Moscou a dar os próximos passos, até mesmo para um encontro entre os presidentes, que então se tornará um trunfo diplomático indiscutível de Donald Trump. Afinal, reunir Zelensky e Putin à mesma mesa é muito mais difícil do que, por exemplo, o primeiro-ministro armênio Pashinyan e o presidente do Azerbaijão Aliyev, que antes da visita ao Salão Oval já haviam se encontrado várias vezes. Por sua vez, a Casa Branca classificou como históricas as negociações trilaterais com a participação de representantes da Ucrânia, dos Estados Unidos e da Rússia em Abu Dhabi. A porta-voz da administração do ZEUA, Caroline Leavitt, declarou isso durante uma coletiva de imprensa. Foi um encontro multilateral que quase passou despercebido pela mídia, mas tem um caráter histórico, pois a equipe do presidente Donald Trump conseguiu reunir representantes da Ucrânia e da Rússia para aproximar a perspectiva de paz. Também é interessante o fato de que a Ucrânia decidiu nomear um representante especial para contatos com as forças democráticas da Bielorrússia. Agora recebeu uma incumbência do presidente para nomear um representante especial, e em breve apresentarei uma candidatura para consideração. Ainda estamos definindo o nome desse cargo. Comentando o primeiro encontro do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com a líder da oposição bielorrussa, Sviatlana Tsikhanouskaya, Andriy Sybiha destacou que a questão bielorrussa exige uma política sistêmica separada. Ele disse que para a Ucrânia é realmente importante manter relações com os representantes da Bielorrússia Democrática. Tsikhanouskaya escreveu em sua página na rede social X que para ela é uma honra encontrar-se com Zelensky. É uma honra encontrar-me com o presidente Zelensky. Ele personifica a coragem de uma nação que se recusa a abrir mão de sua liberdade. Sua liderança lembra ao mundo que a dignidade, a soberania e a democracia devem ser defendidas. Nossa luta é comum.
Nosso futuro é europeu. Choque. Lukashenko está vivendo seus últimos dias na política. A oposição bielorrussa está trabalhando nisso, com a ajuda da Ucrânia. Mais detalhes sobre isso na próxima reportagem. A Ucrânia voltou sua atenção para Belarus. Pela primeira vez em anos de guerra, Kiev não está apenas falando sobre uma Belarus democrática, mas começa a dialogar diretamente com ela. No dia 25 de janeiro, em Vilnius, o presidente Volodymyr Zelensky realizou uma reunião completa com Sviatlana Tsikhanouskaya, chefe do Gabinete de Transição Unificado da Bielorrússia, que é, de fato, o governo no exílio. Foi um passo politicamente calculado, que deveria ser ouvido por nós, por aqueles que querem que a Bielorrússia seja democrática, e também pelo regime em Minsk. Durante muito tempo, os contatos com a oposição democrática da Bielorrússia foram praticamente bloqueados. No gabinete do presidente da Ucrânia, partia-se de uma lógica simples: não mexer com Lukashenko para não provocá-lo a participar ainda mais ativamente da guerra contra a Ucrânia. Acreditava-se que uma distância cautelosa permitiria manter pelo menos a ilusão de neutralidade de Minsk, mas a ilusão se desfez. A Bielorrússia tornou-se praticamente uma plataforma de lançamento completa para a invasão russa. Seu território está sendo usado para o posicionamento de tropas e armamentos russos. E o próprio Lukashenko está cada vez mais envolvido em uma dependência militar e política do Kremlin. Por enquanto, o pequeno Spitz branco de estimação de Lukashenko possui significativamente mais direitos e liberdades do que o próprio povo soberano da Bielorrússia. Infelizmente, houve uma chance em 2020 para mudar isso. E tenho certeza de que ainda haverá outra chance. Mas naquela época, o apoio aos bielorrussos simplesmente não foi suficiente. E agora todos nós sentimos o quanto ficou mais difícil, mais caro e mais perigoso para todos por causa da dependência da Bielorrússia em relação a Moscou. Mas o encontro em Vilnius não representa apenas uma reavaliação do passado, mas também uma aposta no futuro. É justamente agora que o pai tem uma chance real de sair do isolamento internacional. No Ocidente, cada vez mais se ouvem sinais sobre uma possível suspensão parcial das sanções, o retorno de Minsk aos formatos diplomáticos, sob o pretexto de iniciativas de paz e estabilização da região. Para a Ucrânia, esse cenário é perigoso. A legitimação de Lukashenko significa a manutenção de uma base militar russa próxima às fronteiras do norte e a tentativa de congelar Belarus no papel de vassalo do Kremlin por muitos anos. Operadores dos drones russos Shahed estão atuando contra a Ucrânia, inclusive a partir do território da Belarus. A comunicação para os ataques é mantida a partir do território da Bielorrússia. A Rússia usa a Belarus como campo de testes para chantagear a Europa e o mundo com ameaças. A indústria da Belarus trabalha para a guerra russa e os laços comerciais ajudam Putin a comprar componentes necessários para construir uma ameaça contra todos nós na Europa. Por isso, Kiev está tomando uma medida preventiva. Segundo a mídia, Zelensky e Tsikhanouskaya discutiram mecanismos concretos para aprofundar a cooperação, desde a retomada de uma direção bielorrussa separada na diplomacia ucraniana, até medidas jurídicas que podem fechar definitivamente o caminho de Lukashenko para a reabilitação internacional. Trata-se, em particular, da possível iniciativa de um processo criminal internacional. Para a Ucrânia, isso é uma forma de eliminar o corredor cinza da influência russa próxima às suas fronteiras. Quero dizer especialmente ao povo da Bielorrússia: vocês são um povo europeu que estará junto com todos os nossos povos em uma Europa unida, nossa Europa livre, uma Europa de paz, uma Europa de paz, uma Europa forte. E vocês não serão apagados. E enquanto o Ocidente hesita, os russos estão cada vez mais absorvendo os bielorrussos. A 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, na região de Gomel, está sendo construído um novo campo de treinamento militar próximo à estação ferroviária de Yakimivka. As principais obras de construção estão planejadas para os anos de 2027 a 2028, com financiamento de 52,5 e 6 milhões de dólares, respectivamente. Paralelamente, está em andamento a construção de uma cidade militar próxima ao vilarejo de Pribor, no distrito de Gomel, onde planejam instalar uma nova brigada de assalto aerotransportada. A instalação de uma base desse tipo é, de fato, uma ameaça direta à Ucrânia.
Isso é um sinal para nós de que também devemos nos preparar para possíveis cenários de ofensiva por parte da Rússia através da Bielorrússia e, possivelmente, para o envolvimento da Bielorrússia nesse processo. Parece que pela primeira vez em anos, os bielorrussos têm uma oportunidade real de se livrar das correntes do regime de Putin e reconquistar sua liberdade, sair da sombra de Moscou, decidir seu próprio futuro e construir uma Bielorrússia que faça parte de uma Europa livre e democrática. Não é só com Lukashenko que Orbán se debate em agonia, pressentindo sua morte política, sua derrota nas próximas eleições. O amigo húngaro de Putin culpa a Ucrânia. No sei porquê a seguir. A Hungria está entrando em um novo ciclo eleitoral, que pode mudar radicalmente o cenário político do país. O sistema corrupto no poder não se interessa pelos problemas reais das pessoas e nem sequer ousa olhar nos olhos delas. As eleições parlamentares, marcadas para abril de 2026, pela primeira vez em mais de 15 anos, colocam o partido Fidesz de Orbán sobre uma ameaça real de derrota. Entrou em cena a artilharia pesada. O primeiro-ministro assusta os húngaros com a possibilidade de uma guerra com a Rússia, caso seu partido perca as eleições. Se tivermos um governo apoiado por Bruxelas, eles vão nos arrastar para a guerra. Se tivermos um governo nacional, ainda teremos chance de evitar isso. Para explicar a queda na popularidade do seu partido, o primeiro-ministro da Hungria começou a procurar culpados. Para começar, ele acusou a Ucrânia de suposta tentativa de interferência nas próximas eleições e convocou o embaixador ao Ministério das Relações Exteriores. Nossos órgãos de segurança nacional analisaram o último ataque da Ucrânia e concluíram que esses eventos fazem parte de uma série coordenada de ações da Ucrânia voltadas para interferir nas eleições na Hungria. Mas não podemos permitir que alguém ameace a soberania da Hungria ou a integridade das eleições húngaras. A resposta do gabinete do presidente da Ucrânia e do Ministério das Relações Exteriores não demorou a chegar. Putin não quer a paz, ele deseja a continuação da guerra. Por isso, ao bloquear a entrada da Ucrânia na União Europeia, Orbán está atendendo ao capricho de Putin, impedindo o restabelecimento da paz na União Europeia e tornando a Hungria cúmplice do regime do Kremlin. E o conselheiro de comunicação do presidente, Dmytro Litvin, publicou uma foto de uma nota de 100 rublos russos. Orbán está procurando uma maneira de permanecer no poder na Hungria, independentemente do resultado das eleições. Ele até tentou reescrever as leis, mas não conseguiu. Orbán, com sua retórica anti-ucraniana, com certeza não vai vencer. Budapeste, sob a liderança de Orbán, está se afastando de Bruxelas, ao mesmo tempo em que demonstra um alinhamento político com Moscou. Agora, quando a Rússia e a administração Trump têm o objetivo comum de manter esse governo no poder, eu realmente espero que a comunidade internacional preste atenção para expor qualquer tentativa de interferência. No país, as forças de oposição estão claramente se tornando mais ativas. Pela primeira vez em muitos anos, Orbán tem um adversário capaz de realmente disputar o poder. O líder do partido TISA é Peter Mayer. O beco sem saída de Bruxelas é o TISA. Em troca de imunidade, eles concordarão com acordos com Bruxelas e cumprirão todas as suas exigências. Eles dirão sim à guerra, ao financiamento da Ucrânia, ao assentamento de imigrantes e à propaganda de gênero. O povo da Hungria entende que o petróleo e o gás comprados da Rússia financiam a guerra na Ucrânia. Se a Rússia realmente é uma agressora, se a Rússia desafia a civilização, isso já está claro para todos. Então, como é possível continuar dependendo do petróleo, do gás, dos recursos e das relações econômicas com ela? Bem, aqui não se trata de agradar ou não a Rússia. É simplesmente uma abordagem racional. Se isso não traz nenhum benefício para a Hungria, só traz prejuízo, porque os laços econômicos com a Europa estão sendo destruídos. De um jeito ou de outro, os recursos energéticos da Rússia vão chegar em menor quantidade. A oposição acredita que o país finalmente precisa se livrar da dependência de Putin. A máquina de mídia de Orbán e seus métodos de propaganda basicamente cegaram a sociedade quanto à inaceitabilidade moral dessa amizade com Vladimir Putin. Na minha opinião, ele conseguiu influenciar muitos húngaros que, em outras circunstâncias, nunca aceitariam uma proximidade política tão grande com a Rússia. A popularidade de Orbán é frequentemente associada ao seu controle sobre os principais meios de comunicação. É exatamente isso que Putin faz na Rússia. A propaganda está profundamente enraizada e grandes somas de dinheiro são gastas para fortalecê-la.
Fazer campanha em um ambiente tão restrito é muito mais difícil do que em um sistema democrático pleno, onde existe espaço aberto para discussões e a independência da mídia garantida. Vale lembrar que na Hungria está em vigor um estado de emergência desde 2015. No momento, ele foi prorrogado até a primavera. A oposição acredita que isso é um claro abuso de poder para restringir ainda mais as competências do parlamento e limitar os direitos democráticos. Isso significa que todos esperam que Orbán acabe finalmente sua carreira como primeiro-ministro e que o cargo de primeiro-ministro da Hungria passe para outra pessoa, seu atual oponente, Péter Magyar. De qualquer forma, mesmo que haja uma mudança de poder, isso significa que para a Ucrânia e para a União Europeia será muito mais fácil negociar com a Hungria e resolver aquelas questões que precisamos discutir e solucionar com eles, ou quando precisarmos do apoio deles para que apoiem alguma decisão relacionada ao apoio à Ucrânia, ao financiamento da Ucrânia ou a outras questões. Orbán diz que não tem medo de perder as próximas eleições e considera seu principal adversário não o líder da oposição, Péter Magyar, mas sim Bruxelas. Mas o fato é que dificilmente Orbán sairá em silêncio, caso perca as eleições pela primeira vez em 2 décadas. Enquanto isso, em Washington, cresce a influência do grupo de apoiadores da Ucrânia, que acredita que a única maneira de forçar Putin a negociar é fortalecer drasticamente a posição de Kiev. Uma das ideias que voltou a ser discutida é a proposta ucraniana sobre os mísseis de cruzeiro Tomahawk. Sobre como os Estados Unidos continuam apoiando a Ucrânia e enfraquecendo a Rússia, vamos ver a seguir. Tomahawks para as Forças Armadas da Ucrânia, o ZEUA tem uma nova estratégia de pressão sobre o Kremlin. Em Washington, está sendo discutido um plano de ataques no interior da Rússia para forçar Putin a buscar paz. Aqui, dificilmente poderia acrescentar algo novo. Um pequeno grupo de defensores da Ucrânia em Washington afirma que a única maneira de forçar o ditador russo a sentar-se à mesa de negociações é fortalecer significativamente a posição de Kiev. E isso pode ser feito com a ajuda dos mísseis Tomahawk. Como mostrou a prática do ano passado, bastou que nos Estados Unidos mencionassem os mísseis Tomahawk para que Putin imediatamente começasse a demonstrar o mais alto nível de construtivismo, ou melhor, de disposição construtiva, e fizesse de tudo para mostrar que queria a paz. Assim que Putin percebeu que não haveria nenhum míssil, que os mísseis Tomahawk não seriam enviados para a Ucrânia, pronto, foi aí que começou a campanha de destruição da infraestrutura energética ucraniana, de terrorismo contra as cidades ucranianas. No centro dessa iniciativa está Adam Rice, presidente da Universidade Americana em Kiev e ex-conselheiro especial do comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, que se reuniu com o ministro da Defesa dos Estados Unidos, segundo o Kiev Post. Putin só reage à força. Se ele não concordar com a paz, então, na minha opinião, há uma grande probabilidade de que o presidente Trump aprove o uso dos Tomahawks. Rice se recusou a contar os detalhes da reunião, chamando a maior parte da conversa de confidencial, mas revelou o que exatamente ele propôs. Segundo ele pediu diretamente ao ministro da Defesa que fornecesse Tomahawks à Ucrânia, mesmo que fosse uma quantidade pequena e não divulgada. Mesmo que nos entreguem 20, 30, 50 mísseis, isso não vai fazer diferença. Precisamos de 100 mísseis por mês para ter pelo menos algum tipo de paridade com a Federação Russa. E os últimos números mostram que, por mês, os russos lançam cerca de 300 mísseis diferentes contra a Ucrânia. Ou seja, nós deveríamos lançar não menos do que isso, de preferência mais. Aí sim seria possível pressionar de verdade a Federação Russa. A Ucrânia tentou obter esses mísseis dos Estados Unidos ainda durante o mandato de Biden, mas desde então os Tomahawks nunca chegaram a Kiev. Dizem, de novo, a gente não sabe ao certo. Mas olha, as más línguas na internet falam que os Estados Unidos podem produzir cerca de 100 mísseis por ano. 100 mísseis por ano? Ou seja, para uma pessoa comum pode parecer, 100, parece muito. Mas 100 mísseis não é tanto assim. Vamos olhar por outro ângulo. O custo de cada míssil, segundo diferentes estimativas, pode ser de 2 milhões de dólares por míssil ou 4 milhões de dólares, como, por exemplo, os americanos venderam para o Japão na época. Ou seja, para eles mesmos sai por volta de 2 milhões e pouco, mas para os japoneses era 4 milhões e 25 mil por míssil. Ou seja, são valores altos. Poderia parecer que, se o problema não é o dinheiro, então o problema é a quantidade.
O fato de Trump aprovar ou não o fornecimento de Tomahawks ainda é uma questão em aberto, enquanto parte dos funcionários acredita que os mísseis americanos realmente podem se tornar uma alavanca de influência sobre a Rússia no processo de negociação. Outros temem que a transferência dos Tomahawks, ao contrário, possa minar os esforços diplomáticos. Se os Estados Unidos tivessem dito claramente que, caso a Rússia destruísse o setor energético ucraniano, a Ucrânia receberia mísseis Tomahawk, eu garanto a você que nada do que está acontecendo agora teria ocorrido. Mas os Estados Unidos têm outras abordagens. Eles tentam convencer o Putin pelo diálogo, manter boas relações com ele e tudo nessa linha. Por isso, sinceramente, eu não acredito de verdade que os Estados Unidos sob Trump vão fornecer mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Vale lembrar que os mísseis de cruzeiro americanos Tomahawk têm a capacidade de armazenar até 15 alvos previamente definidos na memória e podem mudar o ponto de destino diretamente durante o voo, além de poderem carregar tanto ogivas nucleares quanto convencionais. E o que vocês acham dos últimos acontecimentos? Estamos esperando pelos seus comentários. Vem mais por aí. Fiquem por dentro do principal e não esqueçam de deixar o like. Que tenhamos um céu de paz sobre nossas cabeças.